Atos 17, versículos 16 a 23, diz: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante naquela cidade. Por isso dissertava na sinagoga, entre os judeus e gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Está falando do ministério de Paulo, lá em Atos, né, como começou. E diz que alguns dos filósofos contendiam com ele. Sempre tem um filósofo. Irmão, o seu conhecimento não tem que ser empírico ou vulgar, não tem que ser filosófico, muito menos teológico. O seu conhecimento tem que ser científico, tem que ser a graça de Deus. A Bíblia tem uma ciência, é o Evangelho da Graça, a ciência que explica a Bíblia. Não fique com filosofia. Vamos pular aqui para o versículo 22, que diz que Paulo, levantando-se, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Olha como Paulo era bem intrépido, hein, irmãos? Que autoridade. Lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 2, ele diz: olha, esse povo, eu dou o testemunho de que tem zelo, mas não tem conhecimento. Zelo sem conhecimento, irmãos, diz assim, faz assim com a cabeça. Zelo sem conhecimento, não serve. Porque Paulo está dizendo aqui, olha, acentuadamente religiosos. Os religiosos estão cheios de zelo, são muito zelosos. Cuidado, 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 cuidado. E tornam o evangelismo, o cristianismo, a graça de Deus um fardo que Jesus já levou na cruz do Calvário. Então ele diz, olha, passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Olha que coisa linda, irmãos. É precisamente aquele que vos anuncio. Não, vocês adoram sem conhecer. Adoram, mas não têm noção. São sem noção. Não têm noção da abrangência, da autoridade, da competência, da capacidade que podem ter através desse Deus. Mas eu vos anuncio. Então entenderam o chamado da graça de Deus? Nós anunciamos, nós evidenciamos, nós fazemos marketing, nós fazemos propaganda do Deus que Paulo anunciou. Nós fazemos o Deus da graça ser conhecido, não um Jeová em suas diversas manifestações isoladas. Jeová, Jeová, Jeová. O povo reclamava, idolatrava, chorava, se repudiava, deixava Deus para lá, virava as costas para Deus e depois Deus operava um milagre. Aí sim, Jeová Rafá porque curou, Jeová Jirê porque mandou provisão. Não, irmãos. Agora, nós não temos mais o Shalom, aquele Deus desconhecido, sabe? Quando você diz Jeová, você não está dizendo nada, você está dizendo Senhor. Do original, a palavra é Senhor. Ah, eu adoro a Jeová. Você pode estar falando de qualquer Senhor aí, porque se for trazer para a nossa tradução, é Senhor. Agora, se você quiser, você vai ter que voltar lá no velho pacto, cada vez pensar, peraí, agora foi dinheiro, peraí, o que eu tenho que agradecer, a quem eu tenho que falar? Esse é o Deus desconhecido. Nós temos um Deus conhecido, nós temos que trazer o Deus da graça de Deus. Não um Deus com manifestações isoladas, mas um Deus que tem um nome, Jesus, que já consumou na cruz todas as coisas que você tem que ver com os olhos espirituais. Tem que conhecer para poder ver, para poder querer. Isso tem que ser um exercício diário. Isso é pessoal. Isso é pessoal, isso é muito sério. Essa postura quase que radical, se pudéssemos dizer assim, inegociável, sabe, Frank? Inegociável com aquilo que é graça. Você tem que buscar todos os dias, todo momento. Olha, isso é tão sério, irmãos, porque Paulo chega a dizer aos Filipenses, lá no capítulo 3, versículo 10, demos de modo com o que já alcançamos, que não retroceda. Ainda que você suporte, alguém à sua volta não entende bem, suporte, ame, ore pela pessoa, seja paciente, seja longânimo, manifeste o fruto do Espírito, mas seja radical com a sua postura.
Sabe? Andemos de modo com que já alcançamos, irmão. Avance a cada dia, um exercício diário. Não negocie uma vírgula dessa revelação para não entrar no marasmo que vivem os cristãos entre os mortos da tradição religiosa. Sabe? Entre os nécios, entre os que não conhecem, entre os que estão com infrutíferos, apagados, deixando de mostrar ao mundo as marcas de Cristo. Sabe, Joel? Vivem como insensatos, sem bom senso, sem coerência, não sabem nem a forma de adorar a Deus. Nem Paulo se excluiu, irmãos, dessa vigilância. Isso é tão sério que nem Paulo, nem o apóstolo Paulo se excluiu dessa vigilância. Olha o que ele diz aos Gálatas. Ainda que nós, olha aí, ele não se excluiu disso aí não, isso é muito, irmãos. Ainda que nós, ou mesmo um anjo, Deus precisa ter cauterizado na tua mente essas verdades. Porque ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Ainda que nós, ou mesmo um anjo, seja anátema. Você já pensou a seriedade disso aqui, irmãos? Pois ele diz assim como já dissemos, e agora repito. Ele repete. Se alguém, ele diz qualquer um. Alguém é qualquer um. Se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Anátema, irmãos, é isso aí, ó. Anátema nesse contexto significa seja maldito, seja dito errado, que não serve, que não deve ser seguido, que deve ser reprovado. Mais uma vez eu digo que nem Paulo se excluiu dessa vigilância, porque ela tem que ser diária e constante. Esta coisa do viver espiritual não tem nada a ver com o carnal. É uma questão de exercício espiritual para você poder sobrepor todas as vezes, todos os dias, todas as manhãs, quando você acorda, sabe, e vê tantas dificuldades, tantas coisas. Irmãos, a psicanálise disse que não há maior dor que a dor do existir. Bispo, você está para baixo. Não, é a ciência que diz isso. Viver é difícil, se for pela carne. Mas tem um louvor que eu amo de paixão, que diz, viver é ser feliz. Viver é ser feliz. O pastor Sebastião sempre canta muito esse louvor. Isso mesmo, viver a vida espiritual é ser feliz. Na carne, não há maior dor que a dor do existir. Nisso os psicanalistas, eu tenho que concordar, como psicanalista clínico que sou, e tem razão. Mas eu não fico nessa psicanálise, eu fico no que a Bíblia diz. A vida em abundância. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, você vai ver como Paulo entendia isso. Murro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que para que tendo pregado a outros, irmãos, é muito sério. Isso é muito sério. Você vê aí muitos escândalos, muitas pessoas. Cadê aquele pregador? Cadê aquele? Esqueceu de vigiar. Esqueceu de esmurrar o corpo. Ele diz, porque ainda que eu seja o maior pregador, se eu não esmurrar o corpo e o reduzir à escravidão, eu posso ser desqualificado. Olha só. Não vamos negociar uma vírgula, irmão. Paulo sabia da sua responsabilidade pessoal. E que como profeta, ele sofreria, mas ele teria que ser o primeiro a perseverar. Eu faço minhas as palavras de Paulo também. Eu esmurro o meu corpo, irmãos. Isso é um exercício diário, podem acreditar. E o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha a ser desqualificado. Nós não podemos negociar com aquilo que não é graça de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 19, ele diz, meus filhos, quem de novo sofre dores de parto até ser Cristo formado em vós. Nós pregadores, irmãos, sabemos que a nossa missão aqui é essa. Não tem problema. Eu quero sentir dores de parto o resto da minha vida, desde que eu saiba que Cristo está sendo formado em você. Isso vai dar dor de parto mesmo. Mas ele diz, eu sofro dores de parto.
até ver Cristo ser formado. Porque só Cristo sendo formado em nós, nós vamos conseguir o que? Ver as coisas para querer. E isso é diário. Pelo conhecimento. Cristo é formado em vós pelo conhecimento. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Você viu que você está aqui, Romanos 12, 2, né? Para experimentar a vontade boa, agradável e perfeita de Deus, que tem que ser pela renovação da mente, e mente tem a ver com conhecimento. Então vamos ver alguns versículos rapidamente. Porque em tudo fostes enriquecidos, nele, em toda palavra, em todo o... Pode falar comigo? Efésios 4, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do... Para que, agora o próximo versículo, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no... Agora Colossenses 1,9, por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de... 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem. Olha só, não é só ser salvo, mas tem que chegar ao pleno conhecimento, ao pleno conhecimento, até que todos os homens sejam, cheguem ao conhecimento da verdade. Se não chegar ao conhecimento da verdade, fica limitado aos questionamentos. Se está na Bíblia, eu creio. Se está na Bíblia, eu creio. Predestinou, chamou, justificou, glorificou. Está na Bíblia e eu creio. Se está na Bíblia, eu creio. Se está na Bíblia, eu creio. Predestinou, chamou, justificou, glorificou. Está na Bíblia e eu creio. Se está na Bíblia, eu creio. Se está na Bíblia, eu creio. Predestinou, chamou, justificou, glorificou. Está na Bíblia